Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Ocultismo Católico. Na nossa aula de hoje, nós vamos explorar um dos textos introdutórios aqui da nossa lição a respeito do uso mágico dos Salmos e que não está na sequência. Até agora, na nossa atualização dessa apostila do uso mágico dos Salmos, nós temos os seguintes textos introdutórios. Apresentação à magia dos Salmos, que é o tema da última aula. Apresentação ao ocultismo católico. Introdução ao ocultismo católico. Magia é teologia prática. Magia e tradição católica. E nesse texto sobre magia e tradição católica, nós vamos explorar algumas leis do ocultismo católico que estão em sincronia com os ensinamentos da Igreja. Vida celestial, teurgia e liturgia. Esse é um texto que nessa atualização que vocês vão receber ainda não está pronto. Teurgia e goécia. Um elogio à magia tradicional salomônica. Magia tradicional salomônica e iniciação, magia astral e magia tradicional salomônica e, por fim, o método salomônico. Esse texto que eu ainda estou fazendo, teurgia e liturgia, eu estou explorando primeiro o que é a teurgia em uma primeira parte do texto. A segunda parte do texto, sobre como a teurgia influenciou a liturgia da Igreja Católica, e depois em uma terceira parte do texto falando sobre o que é a liturgia. E aí a gente vai descobrir que no final das contas, liturgia é o nome que a Igreja Católica deu para o seu ritual teúrgico. Mas o texto que nós vamos tratar hoje é o Vida Celestial, e não a apresentação ao ocultismo católico. Nós vamos pular, vamos direto para o Vida Celestial, porque esse texto ele é um alerta, ele é uma advertência a todos os praticantes de ocultismo católico não serem seduzidos à prática de magia com entidades menores, com demônios. Então, nós vamos passar o estudo desse texto, a Vida Celestial. Nesse texto, eu começo com uma citação tirada do Evangelho. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são lá de cima, não as que estão sobre a terra. Essa é uma passagem de Colossenses, capítulo 3, versículos 1, 2. É sobre esse assunto. É sobre nos afeiçoarmos às coisas celestes e não às coisas terrestres, que constitui um eixo da prática do ocultismo católico. Então vamos começar. Vida celestial é um termo usado por São Tomás de Aquino para referir-se à vida interior de um místico cristão. Para que cada ocultista católico possa aproveitar ao máximo este trabalho mágico com os Salmos, faz-se necessário o cultivo de uma vida celestial. Este tipo de vida celestial se faz cultivando o Logos, que é Cristo em mim, ou Cristo em vós. O Logos é a razão ou alma intelectual que dota a cada um de nós, humanos, criaturas distintas e superiores a outras criaturas que caminham sobre a terra. Um homem, em acordo ao Evangelho, trata-se de uma criatura dotada de corpo e alma. É essa união que possibilita a todos nós sermos chamados de homem.
São Gregório de Nissa chama essa união de amizade, um amor que corpo e alma perpetuam até mesmo após a morte. Santo Atanásio de Alexandria diz que a alma é uma substância espiritual dotada de razão, cuja natureza é imortal, incorpórea e impassível. São Gregório de Nissa completa dizendo que é esta substância incorpórea dotada de razão que comunica aos órgãos e aos sentidos o seu princípio vital. Estes dois padres da igreja chamam a alma de essência, ousia, com experiência própria. Esta alma, ou essência, que nos capacita a vivermos tanto a experiência corpórea, material, quanto a experiência incorpórea, espiritual, é a preocupação íntima de cada ocultista católico, que não medirá esforços para salvá-la do cativeiro do inferno. Então, este sendo um curso de ocultismo católico, nós levamos em consideração a cosmovisão católica. Na cosmovisão católica, o homem é aquela criatura criada por Deus, dotada de alma e corpo. Por ser dotada de alma e corpo, ele caminha sobre a terra como um semideus. Por quê? Ele tanto tem experiências terrenas, quanto tem experiências espirituais. É por isso que ele é, de certo modo, invejado pelos anjos. Os anjos não podem ter experiências terrenas. O homem pode. O homem pode participar tanto do plano da matéria quanto do plano espiritual aonde se encontram os anjos. Sendo uma criatura especial, podendo caminhar sobre a terra, tendo experiências terrestres e participar dos planos celestiais, é considerado uma espécie de semideus, superior às outras criaturas que caminham sobre a terra. Um animal, por exemplo, um cachorro, não é dotado de alma intelectual, apenas de alma animal. Portanto, ele só participa do plano da terra, ele não participa dos planos espirituais. Então nós, criaturas humanas, dotadas de corpo e alma, somos superiores, em certa medida, a outras criaturas que não são dotadas com a alma intelectual, com o Logos. Vamos continuar. Alguns alunos do curso estão tendo alguma dificuldade também com a cosmovisão católica, porque existe uma grande confusão, principalmente aí no meio do ocultismo, entre a cosmovisão católica cristã e a cosmovisão gnóstica. Então alguns pensam que nós humanos somos anjos caídos. Não, nós não somos anjos caídos. Nós somos seres humanos. Existem anjos caídos. Esses anjos caídos, eles já existiam muito antes do ser humano ser criado. Antes de Deus criar o plano da terra, ele criou primeiro o plano celestial. Ele criou primeiro o reino dos céus, aonde habitam os anjos, os arcanjos. Da mesma maneira que o homem é dotado de livre arbítrio para se aproximar de Deus ou se afastar de Deus, os anjos também são. Eles têm o livre arbítrio para se aproximar de Deus ou se afastar de Deus. Se aproximando de Deus, todos se aproximam do bem supremo, porque Deus é o bem supremo e onde existe Deus, não existe o mal. Se afastando do bem, então o ser humano
e os anjos estão suscetíveis ao mal, estão suscetíveis ao pecado por escolha própria. Esse tipo de confusão na cosmovisão, entre a cosmovisão cristã e a cosmovisão gnóstica, eu vou escrever um texto ainda para esta apostila, explicando um pouco da cosmovisão católica. O que é o pecado original? O que é a queda dos anjos? O que é a queda do homem? Esse tipo de confusão. Se existe de verdade aí um demiurgo que aprisionou a humanidade, e os primeiros padres da igreja já refutaram com bastante veemência, com bastante categoria e com bastante excelência essa ideia de que existe um demiurgo criador que aprisionou a Terra, que de verdade é uma tolice. Quem acredita nesse tipo de coisa está fazendo papel de bobo. A salvação da alma do cativeiro do inferno não se trata de um exercício mágico, mas místico e ascético, dedicando-se a uma vida celestial. Santo Atanásio de Alexandria inicia sua obra Contra os Pagãos, a qual denuncia a origem do mal e da idolatria, que é devido às inclinações da alma animal e o cultivo das paixões corpóreas que o homem tornou-se suscetível à influência da serpente. Para superar as paixões e os desejos da carne, evitando a idolatria, faz-se necessário o cultivo da vida celestial, quer dizer, manter-se conectado às coisas do reino celestial. O cultivo do Logos, dessa maneira, consiste em um treinamento árduo da alma intelectual, mantendo-se nas coisas de Deus, no reino celestial, evitando ceder às paixões e apegos da carne. São Bernardo de Claraval diz que aquele que, depois das lamentações e penitência, não retorna aos consolos carnais, senão que se abandona com confiança à misericórdia divina e se adentra na devoção e gozo do Espírito Santo, e não tanto se compugne com a recordação dos pecados passados, quando se deleita em recordar e se inflama no desejo dos prêmios eternos, este certamente ressuscitará com Cristo, porque o deleite santo não é para aquele que está preocupado com os desejos mundanos. Nem pode mesclar-se as coisas verdadeiras às vãs, as eternas com as caducas, as espirituais com as carnais, as ínfimas com as sublimes, de modo que aprecie igualmente as do alto e as da terra. É como Cristo diz: sejais quentes ou frios, porque os mornos ele vomitará de sua boca. A queda do homem, a queda de Adão e a sua saída do Éden, não é nem culpa da serpente, mas é culpa dele mesmo. O estado do Éden não é um lugar, mas um estado de mente. É um estado onde o homem mantém-se conectado completamente ao reino celestial. A sua alma intelectual está completamente conectada ao reino celestial. Nos termos da cultura tântrica, a Kundalini está o tempo todo no Agnya Chakra e no Sahasrara Chakra. No entanto, quando o homem deixa de cultivar a sua alma espiritual e começa a apreciar a sua alma animal, quando ele deixa de olhar para cima e começa a olhar para baixo, ele começa a se afastar das coisas de Deus. Ele começa a se afastar das coisas divinas. Então começa a dar valor somente aos apetites da sua alma intelectual, da sua alma animal. Uma vez que ele está predisposto a olhar apenas para a sua alma animal,
ele fica suscetível aos encantos da serpente. Ele fica suscetível à prática do pecado. Portanto, uma vida celestial é manter-se o tempo todo conectado com sua alma intelectual. É fazer um exercício místico e ascético de levar a Kundalini lá no Agnya Chakra, lá no Sahasrara Chakra e mantê-la lá. Portanto, a queda de Adão consistiu quando a Kundalini dele, que estava no Sahasrara, que estava no Agnya Chakra, caiu lá no Muladhara Chakra. E ele começou, então, a valorizar os apetites da alma animal e se afastar das coisas de Deus, se afastar da pureza de Deus. Portanto, uma vida celestial é manter-se conectado às coisas de Deus, é manter-se no reino dos céus. Vamos continuar. Portanto, este texto introdutório do nosso curso de Ocultismo Católico é uma advertência aos associados. O uso mágico dos salmos, como aqui vamos explorar através do livro de ouro, pode seduzir maliciosamente a alma intelectual, como a serpente seduziu Eva, levando o ocultista católico à idolatria, utilizando equivocadamente a magia dos salmos. O ocultismo católico depende, quer dizer, está conectado a uma nova vida, ou seja, às ações de um cristão verdadeiramente convertido. Mesmo após a conversão, a metanoia, que significa mudança de mentalidade, e epistrofé, que significa mudança de atitude, os desejos e as paixões da alma animal ainda continuam a assolar o cultivo do Logos. Aqueles que ainda se encontram nas primeiras moradas da alma são vorazmente tentados por suas inclinações animalescas. São Tomás de Aquino diz que a vida nova de conversão é o cultivo da vida celestial, que deve ser renovada diariamente pela graça. Como diz o Evangelho, Efésios capítulo 4, versículo 23, renova-os no vosso espírito e nos vossos pensamentos. E como diz Romanos capítulo 6, versículo 4, e versículo 9 e versículo 11, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós vivemos uma vida nova. Sabendo que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais, assim também vós considerarai-vos como estando mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Dessa maneira, a vida celestial é um esforço diário, místico e ascético de manter-se conectado às coisas de Deus, de manter-se em estado de oração, manter-se em estado de contemplação. E como nós vamos ler aqui nesse texto, isso é essencial para evitar que os desejos da alma falem mais alto do que o nosso desejo de nos unir a Deus e salvarmos a nossa alma. Mas como fazê-lo, professor? Você perguntará. A graça se cultiva através de uma vida de oração. Este é o método de iluminação que todos os santos da Igreja praticaram e pelo qual todos conquistaram as últimas moradas do castelo da alma. Entre todos os meios que Jesus Cristo nos recomendou no Evangelho, deu primeiro lugar à oração. É nisto quis que sua igreja e religião se distinguisse das outras seitas, querendo que ela especialmente se chamasse casa de oração, em Mateus capítulo 21, versículo 13. A oração, portanto, é o princípio, o progresso e o complemento de todas as coisas, pois por este motivo, 3 horários do dia são dedicados à oração. A regra do 3 vezes 8
quer dizer, 8 horas de oração, 8 horas de trabalho e 8 horas de descanso, ainda é, ao cristão, a melhor de todas as disciplinas. Santo Afonso de Ligório diz que, sem oração, é impossível resistir às tentações das paixões e praticar com fidelidade a lei mosaica. Isso porque, nas trevas, misérias e perigos da vida em que nos encontramos, é na súplica da oração que devemos buscar forças para a salvação de nossas almas. Então nós podemos ver aqui, na tradição cristã, uma herança íntima da teurgia do Jâmblico. O que o Jâmblico nos diz? Existem vídeos meus aqui no canal falando do que o Jâmblico ensina sobre a oração. O que ele fala? Que a oração é o melhor método para se treinar o Logos. O cristianismo fala a mesma coisa. A oração é o melhor método para se aproximar de Deus, ou seja, de treinar o Logos. A oração te faz se aproximar de Deus e, estando próximo de Deus, você recebe a graça de superar os apetites e as paixões da alma animal. Vamos continuar. Santo Agostinho diz que certa medida de graça nos é dada pelo amor, pelo Senhor. No entanto, essa medida não é suficiente para que possamos cumprir todos os preceitos requeridos pela lei mosaica. Assim, através da oração, Santo Agostinho diz que podemos receber mais graça de Deus, e é essa graça a mais que nos torna capazes da observância fiel da lei mosaica. Através da oração, nós obtemos o remédio da graça de Deus para lavar o pus do pecado. Deus nos dá forças para fazermos o que sozinhos ou por nós mesmos não podemos fazer. Disso, Santo Agostinho nos ensina que a lei mosaica nos foi dada para que pudéssemos pedir a graça de Deus. Por outro lado, a graça de Deus nos é dada para que possamos cumprir a lei de Deus. É por meio da lei de Deus que reconhecemos a nossa pequenez e incapacidade. Assim, pedimos auxílio a Deus pela nossa salvação. Uma das obrigações de todo ocultista católico é seguir fielmente a lei mosaica, os 10 mandamentos. No entanto, por nós mesmos, não temos forças para tal. Santo Agostinho está dizendo que certa medida de graça todos nós recebemos pelo amor de Deus. No entanto, esta medida de graça não é o suficiente para que nós possamos seguir com fidelidade a lei mosaica, os mandamentos de Deus. Nós só conseguimos isso através da graça. E a graça nós só conseguimos pedindo a Deus através da oração. Quando nós pedimos a Deus através da oração, essa graça nos é dada e aí nós conseguimos seguir, nós conseguimos observar com fidelidade os mandamentos de Deus. Sem isso, sem essa graça, somos incapazes de seguir as leis de Deus. Santo Afonso de Ligório diz que aquele que não recorre a Deus através da oração, diante das tentações, já está há tempos perdido. Desse modo, a única defesa que temos contra as tentações de nossas paixões é a oração. Por isso, Santo Afonso de Ligório chama a oração de o grande meio da salvação. A castidade, por si só, não temos poder para observar. É de Deus que vem o poder para conservar a castidade. Na verdade, Santo Afonso de Ligório diz que a castidade é dada por Deus e Ele somente a concede àquele que verdadeiramente pede
com o relicário da fé no trono do coração. São João Crisóstomo diz: com auxílio da graça resultará poderes suportar a tentação. Quem cai o faz porque descuida da oração, visto que se tivesse orado, não seria vencido pelos inimigos. Portanto, meus irmãos, aqueles que têm problemas sexuais, aqueles que não conseguem se libertar do vício da masturbação, é falta de graça. Sem a graça, nós não conseguimos nos libertar. E a graça, nós só conseguimos pedindo a Deus. Segundo Santo Afonso de Ligório, é Deus que te dá a castidade. Isso nem é um esforço verdadeiramente humano, mas uma graça divina. Para se manter casto é necessário a graça. Portanto, é necessário uma vida de disciplina, uma vida de ascese, uma vida de oração. Orando, se treina o Logos. Com Logos treinados, mantemos uma vida celestial, uma vida conectada às coisas de Deus e afastada das paixões da alma animal. Vamos continuar. São Tomás de Aquino, em sua Suma contra os Gentios, explora os milagres de Deus em detrimento das façanhas dos magos, analisando o que de verdade está por trás das ações taumatúrgicas deles. Em sua análise, ele define a magia como os magos da Antiguidade e Idade Média faziam. Quer dizer, a realização de proezas através ou por meio de inteligências independentes que, como Santo Agostinho já tinha feito em A Cidade de Deus, trata-se do próprio demônio. São Tomás esclarece que nada na criação de Deus é essencialmente mal, pois tudo vem de Deus. O mal é ausência de bem. Portanto, o demônio que auxilia os magos em sua operação não é mal, mas nele, bem como nos magos, há o pecado e a inclinação ao mal. Nesses mesmos capítulos da Suma contra os Gentios, São Tomás faz críticas duras às ações dos magos medievais, que imprecam e conjuram demônios para realizar façanhas macabras, escusas e criminosas. Ele certamente tinha em mãos o Lemegeton para fazer tal crítica. Como sabemos, a magia dos grimórios medievais foi disseminada através de monges da igreja e, na Suma contra os Gentios, São Tomás faz uma crítica direta a esses monges e padres. Ele diz: além disso, nas ações das supracitadas artes aparecem ilusões e coisas desarrazoadas, quer dizer, sem razão, pois elas requerem um homem não afeito ao sexo e, no entanto, são usadas seguidamente para arranjar encontros ilícitos. Ora, nas obras de um intelecto bem disposto, não se encontra nada de irracional ou contra si mesmo. Logo, estas artes não recebem a proteção de um intelecto bem disposto quanto à virtude. Então, esse homem não afeito ao sexo que São Tomás está dizendo aqui são os padres da igreja, que utilizavam esses grimórios para arrumar o trato com demônios, para arrumar mulheres e fazer sexo, que ele chama de encontros ilícitos. São Tomás insiste, com razão, que as obras dos magos não vêm de si mesmos ou do próprio Logos neles, mas de uma inteligência corrompida que se afiniza com o que há de pior nos magos, suas paixões e vícios. Nesse capítulo da Suma contra os Gentios, é interessante que o São Tomás ele faz uma citação de Porfírio, que era professor de Jâmblico. E aí quando você vê ele citando
Porfírio, você pode até pensar que São Tomás de Aquino conhecia de Jâmblico. No entanto, quando ele está citando Porfírio, ele usa a palavra demônio. Porfírio não iria usar a palavra demônio, porque Porfírio era contra os cristãos. Porfírio era contra a demonização dos daimones. Então, Porfírio iria utilizar a palavra daimon. E aí, quando a gente vai ver a nota de rodapé da onde que São Tomás tirou, ele tirou essa citação de Porfírio da obra de Santo Agostinho, Cidade de Deus. Então, foi o Santo Agostinho que, citando Porfírio, trocou a palavra daimon por demônio. Então, São Tomás de Aquino, ele segue a visão de Santo Agostinho, que demonizou todos os daimones, que pegou todos os daimones platônicos da teurgia e transformou esses daimones em demônios. No entanto, fora isso, ele está correto na definição dele sobre magia. Magia se faz através do contato com espíritos, do contato com entidades, que o cristianismo chama de demônios. E uma vez que essas entidades são usadas para encontros ilícitos, são usadas para amarrações, são usadas para destruições e malefícios diversos, essas entidades, segundo São Tomás de Aquino, não podem ter o quê? Uma inclinação ao bem. São então entidades pervertidas. São criaturas espirituais pervertidas, menores, que se aliam ao que há de pior no ser humano, que é o quê? As suas paixões e os vícios da sua alma animal. Por isso que tanto São Tomás de Aquino quanto Santo Agostinho condenam veementemente as artes dos magos. Vamos continuar. No curso de ocultismo católico, o mago não opera magia através de demônios. O conceito de teologia aplicada se aplica ao contato com santos da igreja, anjos, arcanjos, tronos, querubins, serafins, etc. O ocultista católico não se interessa pelo contato com demônios para operar coisas escusas e criminosas. Um ocultista católico é dado a uma vida celestial, o que implica uma vida devotada à prática dos ensinos de Cristo que estão no Evangelho e às coisas superiores de uma vida dedicada ao estudo e à oração. Fechamos aqui o texto. Esse é um texto de advertência, porque no ocultismo católico, na magia do ocultismo católico, não estamos interessados de modo algum em contato com criaturas menores, criaturas subliminares. Na linguagem da teurgia, daimones. Na linguagem do cristianismo, demônios. Não. Um ocultista católico está interessado apenas no contato com as almas iluminadas dos santos, os anjos e a milícia celeste. Assim, esse texto é uma advertência para que, quando nós formos estudar os salmos, não queiramos usá-los para fins exclusivamente escusos, para fins e demandas apenas de nossa alma animal, apenas de nossas paixões e nossos vícios. Um ocultista católico é, acima de tudo, um místico devotado ao estudo das coisas de Deus, devotado a uma vida celestial. Então fica aqui a nossa advertência. Meus irmãos, muito obrigado pela participação de vocês nesse curso. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.